dia! Estamos ao vivo no Instagram, no Facebook, essa live também vai subir no YouTube. E se você está aqui online comigo agora, é porque Deus tem uma palavra para você. Você crê nisso? Que você acessa, está vendo ou vai ver depois, é porque Deus quer falar contigo? Aqui a gente sempre pede, antes de a gente iniciar, Senhor, que seja só Tu, que eu seja só um canal, né, usado pelo Senhor para chegar àquela vida lá que está precisando escutar um pouquinho sobre Ti, Pai querido. O meu nome é Janice Leite, estou aqui dentro da Rádio Belém FM. Essa rádio, ela está na Assembleia de Deus Belém do Pará, é dentro da Assembleia. Aqui atrás de mim nós temos aqui a nave da igreja. Essa igreja fica aqui no bairro Ipiranga. Hoje nós temos culto, eu faço um convite para você vir conhecer nossa igreja. E nós temos um programa, o meu programa se chama ATT, é um programa de aprendizado, transformação e transbordo. E o que quer dizer isso, Janice? Quer dizer bom dia, quer dizer que você vai entrar aqui, tu vai escutar uma palavra de Deus, tu vai ATT, aprender, transformar e transbordar. Transformar quem, Janice? Transformar você mesmo, né? Nossa missão aqui é que a gente seja transformada todos os dias. Precisamos ser transformados todos os dias para que a gente tenha bons frutos. E nós vamos falar hoje de frutos, de transformação. É isso que a gente vai falar hoje. A gente está nessa maratona, né? De exposição de Efésios. Nós estamos lendo Efésios, já estamos no terceiro dia de Efésios, estamos no capítulo 1, porque é um livro muito glorioso, um livro, se fala que é o livro da armadura. Nós vamos conhecer as armaduras de Deus para a gente seguir nesses dias, né? Para a gente conseguir passar por tudo isso que a gente tem que passar, a gente precisa de armadura. E aí Deus deu as armaduras. Paulo expõe muito bem as armaduras de Deus e nós vamos falar sobre isso. Mas hoje, amados, hoje nós vamos ficar no 13 e no 14 para a gente encerrar esse primeiro bloco. Antes disso tudo, eu vou ler novamente, porque a palavra de Deus nunca excede na nossa vida. Então a gente vai ler novamente o capítulo 1 para que a gente tenha uma contextualização. Então vamos ler Efésios capítulo 1, 3. Bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele. Ele disse, você é meu, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ele fez isso, a gente já leu ontem. Qual é o mistério da vontade de Deus aqui? É que seu povo seja redimido, seja salvo, né? Isso é salvo pelo sangue. A gente acabou de ler a redenção, a salvação pelo sangue, né? E também todos, né? O perdão de todos os pecados, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, convergir a Jesus, tudo, tanto o céu quanto a terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança em Jesus. Nós somos a herança de Jesus, está dizendo isso aqui, predestinado segundo o propósito dele, que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Janice, por que ele fez tudo isso? Deus fez isso por quê? Para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e que também vós, depois de ouvides, e aqui nós vamos começar nossa leitura depois, em que também vós, depois de ouvistes as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o selo do Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade, louvor da sua glória.
Pai querido, eis aqui a tua palavra, Senhor. Oh, Pai, ela é edificante, ela é profunda, Senhor, profunda quanto o Senhor é, Senhor. Mas ela está aqui perante nós. A gente pede agora, Espírito Santo de Deus, vem abrir os nossos olhos para isso que estamos lendo, nosso ouvido para isso que estamos escutando, o nosso coração, que é a nossa mente, para que seja edificada essa palavra em cada um de nós, Senhor, que ela não seja apenas linda, mas para que ela seja sentida, Senhor, para que ela produza a transformação, e a partir dessa transformação, Senhor, que se transborde esse novo conhecimento entre as pessoas. É isso que eu lhe peço, Senhor. Tira todo o empecilho, toda a distração, tudo aquilo que está tirando o nosso foco agora, Pai, porque agora é um tempo de aprender da sua palavra direto da fonte, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Eu tô falando baixo hoje. Será que tá bem aí na internet? Estou sem meu microfone da internet. Vamos arrumar aqui, abrir melhor esse microfone. Talvez melhore. Então, amados, vamos lá, né? Eu gosto sempre de relembrar, porque hoje nós ficaremos só no 13 e no 14 e vamos recontextualizar. Agora a gente vai fechar esse pensamento que é muito profundo, é gostoso. Não é gostoso aprender? Gente, eu fico maravilhada com isso, né? Com aprender, como melhorar aquilo que nós temos na nossa cabeça. Me deixa muito feliz eu poder aprender e transbordar. Amados, então os versos 1 e 14, nós encontramos uma longa e rica sentença, acabamos de ler, ela é longa, né? Quase não tem pontos, ela vai, Paulo queria muito expressar, e nessa apresentação de Paulo aqui, né, ele mostra como o Pai, nosso Pai querido, nosso Deus, planejou tudo desde a eternidade. Deus planejou a redenção, que é a salvação. O Filho, no tempo e na história, no espaço, executou esse plano. Ele veio em carne, executou o plano. E hoje o Espírito Santo, que é quem nos acompanha, aplica a redenção, que é a salvação nas nossas vidas. Você crê nisso? Diga aí, eu sou remido por Deus, eu sou salvo. O Espírito Santo que me acompanha todos os dias está aqui, está me ajudando nesse papel. Então, só para nós contextualizarmos, o verso 3, o Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. No verso 4, ele escolheu nele, ele nos escolheu, você é o escolhido, antes da fundação do mundo, para sermos esse povo santo. No verso 5, ele nos predestinou para si. Ele disse, você é meu, segundo o seu propósito e a sua vontade, né? Deus nos predestinou. Primeiro ele nos escolhe, depois ele diz aquilo, predestinar, e dizer predestino. É te dizer, vocês têm um destino, que eu vou te mostrar qual que é ser filho, adotado como filho, a gente viu. Verso 6, tudo isso era por louvor da sua glória, né? Da glória do nosso Senhor e da sua graça. Isso nós, né, do 3 ao 6, são as bênçãos relacionadas ao Pai. Depois a gente viu no verso 7 ao 12 que começa a falar das bênçãos relacionadas ao Filho, porque Deus fez o projeto, arquitetou, daí veio o Filho para poder executar. Então no verso 6, Paulo se refere a Cristo como amado. No verso 7, nós temos a redenção, ou seja, a remissão dos pecados, a salvação. E a remissão dos pecados pelo sangue que foi derramado lá na cruz. A gente falou muito sério ontem, né, que sempre a remissão dos pecados, sempre é pelo sangue, amados. E aí você tem que tomar uma decisão muito séria na tua vida. Ou você entende e crê com todo o seu coração que esse Senhor que foi lá executado na cruz, ele é o teu Senhor, ele é teu Salvador, e aquele sangue redimiu os teus pecados, ou é o teu sangue que vai pagar. Porque um dia o dia do juízo vai chegar, quer você acredite ou não. Quer você acredite ou não, é muito sério isso. E no 8, 9 e 10, a gente teve aqui em Cristo, Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Ele reuniu todas as coisas em Cristo. Tudo foi convergido em Cristo. A gente viu ali, tudo foi convergido, tudo que está acima da terra e abaixo da terra. Tudo foi convergido a Ele, concedendo-nos a sabedoria e o entendimento. O 11 diz, em Cristo somos feitos heranças de Deus, herança conforme a destinação do Pai. No 12, tudo isso também é para louvor e para a glória do nosso Deus. Então nós somos herança de Jesus.
tu não fica feliz de saber que você faz parte desse pacote todo, que você é herança de Jesus? E no 13 nós vamos falar agora sobre o selo do Espírito Santo e o penhor. Vamos ler de novo. Vou pegar a Bíblia da igreja. Olha que coisa grandona e linda. Aqui não tem que não enxergue, né? No 13, em que também vós estás. Vamos começar do 12 para entender. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. 13, em quem também vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa... Quando você ouve a palavra da verdade e crê nela, é nesse momento que existe a tua conversão. Então, antes, né, de termos o selo do Espírito Santo, a gente tem que crer nisso tudo, né? Então, em quem estáis vós, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido que ele é o nosso Salvador, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E agora nós vamos começar nosso ensino, o Espírito Santo da promessa, o selo do Espírito Santo, né? Vocês não ficam felizes de saber que isso é um privilégio glorioso, uma bênção extraordinária que Deus concede àqueles que Ele ama, né? Que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, te predestinou a ser filho. Nós temos que entender que essa herança, né, de sermos filhos, a gente vê muito, eu falo muito isso, que de 8 a 9, de 10 pessoas, 8 ou 9 pessoas têm problema de paternidade. O que é problema de paternidade? Não quer dizer ao pai, mas, né, ao pai terreno, e aí por conta de eu não ter eu não ter recebido esse amor, ou ter me sentindo abandonado, ou às vezes o pai até estava comigo ou está comigo, mas não foi um pai presente. Aí as pessoas têm dificuldade de entender o amor desse pai eterno, não um pai terreno, né? Então a gente precisa entender que Deus agora é o nosso paizinho. Ah, gente, mas eu ainda tenho meu pai. Ó, coisa boa, o paizinho dele também. Então Deus é o nosso pai. A gente precisa entender que a paternidade, essa paternidade, né? Às vezes a gente pensa que é órfão, que está sozinho. A gente tem um pai que está com a gente o tempo todo. E você acredita nisso? Que tudo ele pode, tudo ele vê. Tu já imaginou um pai, um super poderoso aí? Vamos pensar como crianças, né? Temos que continuar pensando como crianças, porque é delas o reino do céu. Não fala isso na palavra do Senhor? Então, vamos pensar que nós temos um super-herói aí como pai. Temos o nosso paizão aí, nosso paizinho, nosso Deus, super-herói que tudo vê, tudo pode, todo lugar está. Né? Imagina assim como uma criança que chama o pai passa pelas paredes e está aqui para te socorrer. E tu vai ter 100 anos, tu chama o paizinho e ele ainda vai estar aqui para te socorrer. Não é uma coisa linda isso? Então é muito mais fácil a gente aceitar que é assim do que a gente ficar criando historinhas na nossa cabeça. Não crie histórias, simplesmente aceite que você tem um pai maravilhoso e diz: Senhor, eu quero ser esse filho. Então venha, e nós vamos falar agora sobre o Espírito Santo. Então no verso 13 o pai clama, o Paulo chama de Santo Espírito da promessa. Está aqui, né? Selados com o Espírito Santo da promessa. E por que ele é chamado de por que ele é chamado, né, de Espírito Santo da promessa? Porque ele foi prometido, né? Lá no Antigo Testamento, alguns profetas como Joel, Isaías, Ezequiel falaram de uma época, né? Eles falaram de uma época em que Deus derramava o seu Espírito, mas não era para todas as pessoas naquela época. Quem recebeu o Espírito Santo de Deus eram pessoas específicas, os profetas, os reis, os juízes, para tarefas específicas. Lá em Joel 2, 28, diz assim, 28 e 29. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, o Espírito Santo da promessa é porque ele foi prometido por Deus, e Deus honra todas as promessas. João Batista também falou lá na hora que ele foi batizar,
antes de batizar Jesus, ele disse assim: eu batizo vocês em águas, mas aquele que vem depois de mim os batizará com o Espírito Santo. Lá em Mateus 3,11 fala, né? O Espírito Santo. Jesus Cristo, o Messias, é o cumprimento dessa promessa, né? Ele afirmou várias vezes que enviaria o Espírito Santo. Lá em Lucas também, 24:49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. A promessa do meu Pai lá é a promessa, o Espírito Santo é a promessa, lá que a gente leu agora. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo de Deus nos dá um certo poder. E nós temos esse grande derramamento do Espírito Santo lá no Pentecostes, em Atos, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e pareceram distribuídas sobre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, então agora não era só mais para os profetas, os deuses, né, os juízes, não era só os reis e os juízes, então é para todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Nós vamos falar várias coisas, hoje a gente vai falar muito sobre isso, porque eu acho assim, como era uma dúvida minha, a gente pensa, nossa, a gente precisa trazer a clareza, né? A clareza para que a gente possa entender tudo certinho, né? E aí, depois nós vamos falar sobre os dons, né? Do Espírito Santo. Então, quando que gente? Vamos falar primeiro em que sentido ele é selo, porque a gente está aqui falando do Efésios 1, né? Que diz assim: tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. A gente já entendeu que o Espírito Santo da promessa, ele é da promessa porque ele foi prometido e Deus honra as suas promessas. E por que selado? Selado em que sentido? Selado é de selo mesmo. O selo é uma marca de autenticidade, né? E nesse caso, o selo, ele vai te identificar que você pertence a Deus. No dia do juízo, e olha que sério isso que eu vou falar, haverá apenas 2 tipos de pessoa: as que têm o Espírito Santo e as que não têm. O Espírito Santo é a marca que autentica os verdadeiros filhos de Deus. Mas, Janice, como assim? Ele tem uma marca, eu vou estar marcado na minha pele como marca? Não, Deus não precisa disso, não é mesmo? Se ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele não precisa enxergar isso, ele vai te enxergar, porque Deus sente o cheiro do nosso coração, de quem somos, né? Então, o selo, ele dá autenticidade, diz você é realmente de Deus, ele mostra a propriedade, assim como o selo de documentos antigos indicava a quem pertencia. O Espírito Santo nos marca como propriedade de Deus, somos deles, invioláveis e protegidos. Olha que coisa mais linda. O selo também é uma garantia de que aquilo que Deus planejou será plenamente cumprido. Você crê que todas as promessas de Deus serão cumpridas na sua vida? Para isso tu precisa ter o selo. Para isso, aí a gente vai entender, para eu ter o selo, eu preciso ter o Espírito Santo de Deus. É ele que produz o selo, né? Já vamos entender vamos fechar esse entendimento. Portanto, para ser selado com o Espírito Santo quer dizer pertencer a Deus e sermos reconhecidos como seus, ter uma fé genuína, né? E válida pela presença do Espírito Santo em nós, e ser selado quer dizer que nós temos a garantia que Deus irá cumprir as promessas. Olha que coisa mais linda isso. Quando que ocorre o selo, Janice? Agora eu vou fazer perguntinhas que é mais fácil de a gente entender. Então a gente já entendeu que o selo é uma garantia que seremos de Deus e as promessas de Deus chegarão até nós. Quando que ocorre o selo do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, assim, aqui a gente tem algumas, e aqui eu quero gastar mais um tempo de qualidade com vocês. Porque aqui, quando que ocorre o selo? As pessoas, né? Dependendo se é a igreja tradicional, se é a igreja mais pentecostal, eles criam algumas coisas que misturam um pouco os conceitos. E aqui que eu quero trazer a clareza para vocês. O selo acontece simultaneamente à conversão. Como é que funciona a conversão, Janice? Conversão é lá em Romanos 10, 9 e 10. Se a conversão vem pela palavra, se com tua boca você confessar
Jesus como Senhor e com teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você então será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando você faz isso, você crê, e aqui está dizendo, ó, vamos voltar aqui no 13, diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, ouvimos a palavra de verdade, que Deus, que Jesus morreu e Deus o ressuscitou dentre os mortos, essa é a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, tendo você também acreditado nisso que está sendo falado aqui, fosse selados. Então quando você crê, quando você, estão dizendo nesse momento, quando você crê, que está dizendo nesse momento, é uma coisa só. Quando você crê, quando você se converte a essa verdade, quando você tem essa verdade dentro de você, você já está sendo selado, já tem a garantia de ser o filho amado e receber as bênçãos, né? Claro, para isso tem outras coisas que nós vamos construindo o conteúdo aqui, nós vamos entender. Então, esse selo ocorre nisso, né? Também tem Efésios 1:13, que nós vamos até ler em outro dia. Não, 13 eu acabei de falar, gente, aqui tá falando exatamente no 13, ô meu Senhor. Então aqui vamos explicar uma coisa que mistura. Janice, mas como que é? Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, não é no momento, as pessoas falam assim, você fala em língua porque foi batizado com o Espírito Santo. Na verdade, falar em línguas é um dom, não a evidência do batismo. Quando você Janice, mas quando então que é o batismo? O batismo é quando você crê, você já é selado. Quando você crê, converte-se a essa verdade, você já é batizado. Ele não é igual, mas ele é no mesmo momento, né? De acordo com 1 Coríntios 12, 7, 11, falar em línguas é um dos vários dons e não é um batismo. O batismo é lá, é antes, olha só. Embora o selo ocorra na conversão, então o selo ocorre na conversão, que é no momento que eu confesso meu Senhor. Isso não exclui a possibilidade de a gente viver outras experiências, que daí é o dom, não o batismo. O batismo, o selo, vamos pensar assim. Vamos pensar numa coisa que é muito mais fácil de entendermos. Quando você termina uma faculdade, você estuda aquilo, você recebe um diploma, o selo é o diploma, é dizendo você de verdade. Quando a gente vai precisar entrar, eu quero saber se você fez o diploma, você fez o curso, tem um diploma que mostra, o selo é o nosso diploma, só que o nosso diploma, ele não está no papel, ele está em nós, e é agora que nós vamos começar a entender. Então, os dons espirituais não são batismos espirituais. Os dons espirituais é a consequência de quem tem. A consequência de quem tem o Espírito Santo é ter dons espirituais. A gente pode pedir esses dons. Comece a orar, Senhor, eu gostaria tanto de orar em línguas. Eu ainda não oro em línguas, eu peço, Senhor, me ajuda. Então, às vezes, o dom de orar em línguas, o dom de palavra, os dons estão aonde? Como é que de onde você está tirando isso? Nós temos vários lugares onde está escrito dons, fala sobre os dons. Nós temos em 1 Coríntios, em Romanos, a própria Efésios, na primeira carta de Pedro também tem. Então, os dons são manifestações do Espírito, são as manifestações do Espírito. Então, eu que já sou selado, que creio, convergi, creio nessa verdade, já tenho selo, já tenho a garantia de que serei salvo do meu Senhor se eu continuar fazendo as coisas certas, né? Esses dons, os dons, por exemplo, o dom da palavra de conhecimento, de sabedoria, de curar, de operar milagres, de profecia, isso são dons. Então falar em língua é um dom, não é? Ele foi batizado pelo Espírito Santo e falou em línguas. Esse é um dom, é uma consequência. Em Romanos tem ali uma lista de dons relacionados ao serviço e edificação da igreja, por exemplo, da profecia, do serviço, do ensino, exortação, contribuição, liderança, da misericórdia. Aqui em Efésios nós vamos apresentar outros dons relacionados ao crescimento da liderança da igreja, os dons de apóstolo. Aí a gente fala dos 5 dons, que a gente ouve muito. O dom do apóstolo, o dom da profecia, o do profeta, o dom do evangelista, do pastor e do mestre. São dons de liderança. Só consegue ter esse dom quem tem dentro dele o selo, o Espírito Santo, 1 Pedro fala do dom que Pedro organiza os dons só apenas em 2
categorias principais: dom da palavra e dom do serviço, né? Dom da palavra é falar como uma porta-voz de Deus, né? Pregando, ensinando. Então ele não abre tanto leque, mas fala que tudo aquilo que sai da palavra para edificar o reino, para conseguir mais almas, é o dom da palavra. O dom do serviço é as habilidades, né, de prática, de servir, né, de estar junto, de curar. Então, nós temos que entender que esses são dons dados para edificar a igreja, né, ajudar o corpo de Cristo a crescer em unidade e maturidade, glorificar a Deus, demonstrando o poder e a glória de Deus, e servir ao próximo, né? Nós basicamente, como cristão, nós temos que ter duas atividades, né? Uma é servir ao próximo, outra é testemunhar as maravilhas que Deus faz na vida da gente. E aí as pessoas ficam com sede, por isso que a gente é sal. Quando você começa a falar das coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida, as pessoas começam a ficar com sede. Isso é ser sal. Não é pegar uma Bíblia embaixo do braço e ficar dizendo que você tem que se converter, senão você vai para o inferno. Não é assim. Faz com amor, seja esperto, né? Peça para que Deus te dê estratégias, né? Às vezes a gente não tem, a gente tem tanta vontade de fazer com que as pessoas se convertam, né? Normalmente os que estão mais próximos da gente, porque a gente entende o que é não ser convertido, o que é não acreditar nessa verdade, qual é o custo que isso vai ter para eles, que às vezes a gente fica afoito e vai falando, né? E a gente não pode ser esse, tem que pedir. Aí o que a gente vai pedir para Deus, para que a gente faça a coisa certa? Os dons do Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito Santo, né? É aqui o dom da palavra, o dom de mestre. E lá em Gálatas, e eu vou falar um pouquinho antes, sobre os efeitos, né? Quais são os efeitos do selo do Espírito Santo? Eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, né? Eu sou reconhecida por Deus como filha dele, né? Eu vou ser merecedora por herança de Jesus. Aqui a gente leu sobre isso, de todas as promessas de Deus. Mas qual é o meu efeito nessa vida que eu tenho hoje? Quais são os efeitos, né? Os efeitos do selo do Espírito Santo são, de fato, algo visível. O que é algo visível? Ele tem que produzir mudança. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, como é que você vai saber se a pessoa tem? Será que se a pessoa simplesmente falar em línguas, ela está com o Espírito Santo? Vamos pensar, né? Se ele é um dom, né, que é derramado por conta do Espírito Santo, ele veio pelo Espírito Santo, mas a gente pode perder não o dom. Deus não tira os dons, mas Deus tira a presença do Espírito Santo. Então, eu não vou me ater muito nisso, porque é mais complexo. Então, assim, a gente pode entristecer o Espírito Santo. Imagina assim, quando um filho fica muito rebelde, o pai não fica triste? Não fica triste? Não deixa de dar as coisas. Às vezes a gente não tira, né? Deu todas as coisas, a gente não tira essas coisas que deu, mas a gente para de dar mais. A gente não tá, né? Tá presente, tá cuidando para que não morra, né? Nossa, tô falando filho mesmo, mas aquele amor, né? Aquela presença o tempo todo, ela vai se desfazendo, vai se distanciando daquele filho que é ingrato, que não é amoroso, né? Que faz coisas que aborrece o pai. E o Espírito Santo de Deus, a gente pode entristecer ele assim. Deus não vai tirar o dom, mas você pode entristecer e não ter mais a presença, né? Então, a mudança da vida das pessoas é decorrente do dom. Então, vou falar só da parte boa, né? Tem gente que tem o dom, recebeu o dom, mas vive uma vida errada. Essa é outra coisa, nós não vamos falar desse. Esse é a exceção. Nós não podemos ser exceção nessa situação, nós temos que ser a regra. Qual que é a regra? É sermos santo, Espírito Santo de Deus. Então, qual que é a regra? Qual é a mudança real na vida? O Espírito Santo é santo, então aqueles que têm também, tem esse Espírito dentro de si, tem que ser mais, tem que estar num processo de santificação. Isso não quer dizer que eu vou ser perfeito, isso não existe. Perfeito era Jesus, eu acredito que só Jesus foi perfeito, né? Mas o que isso quer dizer? Que a gente tem que mostrar, né, com os dons do Espírito Santo. A santidade é um fruto do Espírito Santo que está lá em Gálatas 5:22. Vou até ler eles aqui. Quais são os frutos do Espírito em Gálatas 22? Ser mais amoroso, ser alegre, ter paz, paciência,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todo dia eu peço, Senhor, me dá mais domínio próprio. O domínio próprio é inteligência emocional, a mesma coisa, né? Que hoje estamos falando muito, inteligência emocional, isso já está lá, imagina, isso já foi escrito lá, 60 anos depois que Jesus morreu. Jesus já morreu há 2025 anos atrás. Então, imagine, agora a gente fala, né, de inteligência emocional, mas domínio próprio já estava lá na Bíblia. Então, esses são os frutos, frutificar. Eu só posso frutificar uma coisa que eu tenho dentro de mim. Como é que pode uma macieira dar laranja? Não, ela tem o DNA da maçã. A macieira só vai dar maçãs, não vai dar laranja. Então, eu que tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, vou frutificar os frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas 5, 22, 23. O amor, a alegria, paz, paciência, né? Eu tenho que amar mais as coisas do céu. Então, os efeitos do Espírito Santo é a gente ser mais parecido com Ele, né? Outra coisa que é o efeito do Espírito Santo, ele testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus e nos dá certeza de que nós pertencemos a Deus. E aí, mas o que quer dizer isso, Janice? Vocês nunca pensaram, assim, quem já tem isso, né? Esse estudo me tranquilizou bastante, porque eu quero os meus dons. Eu falo, Senhor, mas por que eu não falo em língua, Senhor? Mas eu faço outras coisas, eu não falo em língua ainda. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui que é muito lindo. Minha filha tem 12 anos e ela chegou num retiro que mudou de verdade quem era. Eu aqui um conselho, mande seus filhos para um bom retiro, um retiro de uma igreja que seja séria, mande, que faz uma diferença na criança. Ela foi pro retiro e tinha duas amiguinhas que falavam em línguas. E ela disse assim, pastor, eu quero falar em línguas deles. Assim, então fale. Mas como é que faz? Peça para Deus e fale. E olha ela nessa... eu estou lindo isso. Nessa inocência que a gente nunca deve perder. Sabe por que a gente não fala em língua e não faz essas coisas? Porque a gente pensa demais, a gente é muito racional, a gente tem que ter essa inocência de criança. Na inocência da criança, ela ajoelhou e disse, Senhor, eu estou aqui, na tua presença. E eu só vou sair daqui se o Senhor me der esse dom de línguas. E adivinha o que aconteceu? É óbvio que Deus derramou esse dom nela. Então, como é que faz? Faz que nem a Sofia fez. Olha que coisa mais linda, que depoimento mais lindo. E ela diz, mãe, sabe por que você não fala ainda? Porque você pensa demais. E é verdade. A gente, quando fica adulto, a gente fica mecânico, né? É difícil a gente ter essa cabeça de criança. E eu peço, Senhor, me deixa com essa cabeça de criança, que tudo parece ser mais fácil para eles, né? E é isso que a gente tem, o reino do céu, né? O reino do céu pertence a eles, às crianças. A gente pode ter 100 anos e ter cabeça de criança, mas não imatura. Pensar mais simples, receber de forma mais simples, não colocar os porquês na frente de tudo, né? Então, o que quer dizer isso? Que mesmo quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, né? Além de a gente ter essa mudança visível, né? Essa santidade, né? Dentro da gente, porque a gente está com Ele dentro, Ele é santo, Ele está dentro de nós, Ele vai florescer o que? Ao natural, como diz o pastor Ricardo, ao natural vai acontecer o que? Ele vai florescer os dons. É ao natural mesmo, gente, não tem como ser. É naturalmente que uma macieira dá uma maçã. É naturalmente que, né, um pezinho de morango vai dar morango. Então é ao natural, porque ao natural, quando nós temos Ele, naturalmente acontecem as coisas. Mas isso não quer dizer que você não vai passar por aflições, não vai passar por provas, desertos, como gosta de falar o cristão, né? Tô no deserto. Não quer dizer que as coisas não vão acontecer com você. Quer dizer que você vai passar por isso, e lá aqui na palavra de Deus tu diz, né, que você vai passar pelo fogo e não vai ser queimado, vai passar pela água e não vai se afogar. É isso que está falando, essa é a promessa. No meio de toda a tribulação, das dúvidas, dos ataques, inclusive espirituais, muitos espirituais, porque é assim, o nosso mundo, né, real e espiritual, ele está junto o tempo todo. O Espírito é o nosso Consolador, é aquele que assegura que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, às vezes eu peço, Senhor, a gente é carne, né? E carne é mais fácil, né? A gente sente, a gente vê, a gente pega. Então, é fácil acreditar no microfone porque ele está na minha frente. É fácil acreditar que está acontecendo a live porque eu vejo o celular na minha frente e vejo que está ao vivo. Então, eu estou vendo isso, estou vendo, né? Então, o Espírito Santo, esse nosso Consolador, que a gente não vê, a gente precisa crer que ele existe, e a nossa carne faz com que a gente às vezes não peque, né? Talvez peque, mas
erre em achar que não vai funcionar. Então ache, eu digo muito assim, Senhor, até aqui eu vou, daqui tem que ser com o Senhor, porque até aqui é a carne, minha carne consegue ir, Deus não vai fazer a minha parte, então eu preciso, Senhor, até aqui eu vou, daqui para frente é só com o Senhor, antes não consigo. Então Deus dá, né? O Espírito Santo vai nos apresentar, e esse é uma das mudanças reais da nossa vida, a santidade, a segurança de dizer, Pai, eu quero você aqui, me ajuda. E aí nada, você tem a segurança de que nada vai te separar do amor de Deus. O Espírito Santo também te capacita a testemunhar, te capacita a falar, te dá dons da palavra. E aí tá aqui, né? Os frutos são os dons de ter mais paciência, dons de cura, peça os dons. Né? Não tem como a gente ter os dons se a gente for vazio, a gente precisa estar cada vez mais cheios da palavra. Então assim, um médico tem o dom de operar, mas para isso ele estudou 5 anos para ser médico, ele precisa saber qual é a veia, qual é o lugar que ele vai cortar, né, que ele vai operar ali. Então o médico estudou para fazer isso. A minha formação em direito, né, eu estudei 5 anos as leis do mundo civil, do mundo material. Então a gente se capacita, e para eu ter esses dons eu preciso me encher da palavra dele também. Eu não posso, Senhor, eu quero o dom de cura, eu quero, né? Mas para isso eu tenho que estar mais próximo do nosso Senhor, para ficar mais parecido com ele. Como é que eu vou ficar parecido com alguém que eu gosto se eu não sei o que ele faz, o que ele gosta, como é que ele se comporta? Então eu preciso estar mais próximo, e para estar mais próximo de Deus, essa intimidade é com a palavra dele, né? Quando a gente começa a falar com Deus e olhar a sua palavra, tu começa a entender, as coisas vão clareando e ela vai se transformando, você vai se transformando no que é a palavra. Então a gente vê e tem que entender que também as duas coisas têm que estar juntos, né? Tem que estar esse Deus aqui fora, eu ser a palavra, e a palavra que está aqui dentro do livro. A gente vê que tem, qual é a diferença do teólogo? O teólogo é uma pessoa que conhece a lei de Deus como os bons juízes, os bons conhecedores da área de direito, conhece os códigos civil, penal, constituição. Esses são profissionais naquela área. O teólogo é profissional na Bíblia, ele é profissional, mas não quer dizer que ele tem a presença de Deus. A presença de Deus é quando crê nessa palavra, ela se torna viva e ela se torna um fruto do que eu faço todos os dias. Então, eu estou me demorando nesse assunto porque a gente fala muito do Espírito Santo de Deus nas igrejas, mas a gente precisa entender que né? Não é porque eu não falo em línguas que eu não fui batizada com o Espírito Santo. O batismo está no momento, o selo, o batismo, o selo está na hora que aconteceu a conversão, né? E aí, os frutos do Espírito, que é o jeito que eu faço a minha vida, os frutos do Espírito dentro, né? Os frutos do Espírito é o que o fruto da árvore que está dentro de mim, é eu me tornar mais parecido com Jesus, com mais amor, com alegria, com paciência, com domínio próprio. E os dons também são outras coisas que eu falei. O dom é o quê? O dom do apóstolo, da profecia, do evangelista, do pastor, né? O dom do serviço. O dom é o serviço. O dom é o serviço que eu vou conseguir desempenhar a partir daquilo que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo. E os frutos é o que eu colho a partir da quem eu sou de verdade. Os frutos é automático na minha vida, né? Então, o selo é isso, né? Não tem uma marca visível. É visível, né? Não tem como não ser. As pessoas olham e dizem assim, mas tem uma coisa diferente, é o Espírito Santo de Deus. É isso que eu tenho de diferente. Então é isso. Amados, o Espírito Santo é um presente glorioso de Deus. Vocês creem nisso? Que o Espírito Santo é um presente de Deus? Ele nos sela, nos transforma e nos conduz a uma vida eterna. No dia do juízo, apenas 2 categorias de pessoas existirão: aquelas que têm o Espírito Santo e aquelas que não têm. Aquelas que frutificaram, que viveram uma vida segundo a palavra de Deus, e aquelas que viveram a vida que quiseram, a escolha das coisas que quiseram. Outro dia, 2 dias atrás, eu conversei com um menino, e ele é da igreja, ele é convertido, mas ele não faz as coisas do jeito que tem que ser. E eu fiquei pensando que eu deixei de falar para ele uma coisa, e eu vou achar ele de novo para falar. Teimoso, nós não podemos ser teimosos. Vai para a palavra. Tem 3 coisas de fazermos tem 3 maneiras de fazermos uma coisa. Preste atenção, tem 3 maneiras de fazermos as coisas. Uma é do meu jeito,
outra de qualquer jeito e outra do jeito certo. Qual maneira que você vai querer fazer? Do teu jeito, te traz o resultado que tu tens hoje. Aí olha o fruto. Qual é o teu fruto? O fruto da tua vida, né? Com relação à família, negócios, pessoa, felicidade. Você é alegre, você tem paz, tem paciência. Se é isso que tu estás gerando como fruto, ok. Então, do teu jeito, de qualquer jeito, eu nem sei, nem paro para olhar, e do jeito certo é a entender que o Espírito Santo de Deus vai te frutificar, porque é fruto do Espírito Santo de Deus, ser mais alegre, ter mais amor, ter mais paz, mais paciência, domínio próprio, todo dia a gente tem que estar conferindo o meu domínio próprio. Meu Deus, a gente quer todo o tempo ser, né, ainda não é automático na minha vida ter o controle desse, né, ter o controle do domínio próprio, ter o domínio próprio, né? Por quê? Porque a gente é muito sanguíneo, o pessoal fala, você é sanguíneo, não tem isso, você é sem o Espírito Santo, é só isso, né? Não, eu sou com o Espírito Santo, mas a minha carne fala mais do que o Espírito Santo, então é essa mudança. Antes de eu encontrar Jesus, eu tinha um copo, não consigo mostrar para vocês, mas esse copo tá cheio de café. Então, quando eu começo a falar, a entender, a querer ser mais próximo dele, é como se eu pegasse esse copo cheio de café e começasse a derramar água dentro desse copo. Vai chegar um momento que a água escura do café vai sendo transformada e vai sendo substituída para água limpa. Então é isso. A água escura seria meus desejos da carne. O meu desejo antes de conhecer o fruto que eu dou é o fruto da carne. A água limpa é o fruto do Espírito. Vai chegar um momento que eu estarei cheia do Espírito, que se fala cheia do Espírito, é frutificando só coisas do Espírito. É um processo, não é um botão. Então as pessoas convergem, né? Convertem-se para essa verdade, que é o Jesus é a verdade, né? Jesus é a verdade. Então se converte para isso, e é um processo de tirarmos a água suja todos os dias e colocarmos água limpa. Para isso funcionar, temos que conferir todos os dias. Olha o que você está fazendo, veja quem você é, o que tu estás frutificando, né? Então, e dê valor a esse presente. O Espírito Santo de Deus é um presente de Deus para o povo dele, é um presente. Já pensou? Você nunca vai estar sozinho, e esse presente, né? E como é que se apresenta esse presente? Por esse selo, o selo do Espírito Santo. O selo é a prova de que nós pertencemos a Deus. E aí, se você pertence a esse paizinho que tudo pode, que é dono dos Senhor dos exércitos, né? Todos os exércitos, Senhor dos exércitos. Onde está escrito, Janice? Porque como é que você me diz que o Espírito Santo é Senhor dos exércitos? Está lá em Gênesis 2, fala. Vou pegar esse biblião aqui, vamos ver se eu acho fácil. Gênesis 2 fala. 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Exército, todo o seu exército. Com o exército de quem? De Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Então, se esse é o teu paizinho, né, e você está aqui dizendo com o selo do Espírito Santo que ele é, né, o selo é a prova de que você pertence a ele, o que mais te abala, amigos, amados? Então, nós precisamos hoje, eu gostaria que vocês refletissem hoje e acalmasse o seu coração. Esse processo de estudo que eu faço com vocês tem me edificado demais, porque está acalmando meu coração, estou entendendo, está deixando mais claro, né? Então eu preciso que vocês também, eu preciso transbordar isso em vocês, eu preciso que vocês entendam quais são as evidências que o Espírito Santo, né, do Espírito Santo na tua vida. Comece a conferir isso. Será que você está mais amável? Será que você está mais bravo? Será que você está mais tranquilo? Será que você tem mais paciência? Nós precisamos, e às vezes quando o nosso copo está cheio de café, nós precisamos colocar mais da água limpa, buscar mais. Senhor, me ajuda, não estou conseguindo, mesmo eu lendo a palavra do Senhor, eu não estou conseguindo ainda frutificar. Você tem que frutificar, tem que florescer ao natural, como diz o pastor Ricardo, floresce ao natural os dons do Espírito. O que é? Gente, quem tem o Espírito Santo de Deus não é invejoso, ele não é mentiroso, ele cumpre a sua palavra, ele quer sempre fazer o bem,
Faça uma avaliação. Eu preciso frutificar as coisas boas na minha vida. Eu preciso não criar contendas. Eu tenho que ser aquele que vai resolver contendas. Eu sou aquele que não vou passar a conversa para frente. Eu sou aquele que vai apaziguar e não que colocar fogo na fogueira. Quem é você? Você é cristão, quem é você que diz que já reconheceu, que reconhece, né, que com a sua boca disse, Senhor, eu creio, né, que o Senhor, né, que com sua boca confessa Jesus como Senhor e no seu coração você diz que crê, mas se você diz que crê nesse Senhor, qual é a tua atitude? Gente, não tem, pede alface, não dá abacaxi. Se a tua atitude está diferente disso que eu estou falando aqui, o teu espírito, talvez você não crê, talvez você falou, mas não creu de coração. E todo dia é dia de começarmos uma nova história. Eu te faço esse convite, comece uma nova história. Creia de verdade, de coração, que esse Deus vai mudar a tua vida. 2025 vai ser de verdade diferente, porque você vai fazer coisas diferentes. Mas o que, Janice? O que eu tenho que fazer? Comece avaliando. Gente, não tem como eu saber, não tem como eu fazer uma coisa diferente na minha vida se eu não conseguir identificar o que eu estou fazendo. Se identifique, veja com relação aos teus filhos. Será que a tua relação está boa com a tua esposa, teu esposo, no teu trabalho, teus negócios? Será que está dando certo ou será que está tudo dando errado? Veja se você é aquele que no trânsito, hoje me fecharam no trânsito, ô Senhor, abençoe esse homem que ele deve estar com mais pressa do que eu. A gente tem que saber quem que a gente vai ser no trânsito, fazer as boas escolhas. A gente tem que ser intencional, seja intencional, acorde querendo fazer diferente, seja intencional, não seja marionete desse mundo, não seja marionete, seja intencional. Amados, eu preciso que vocês pensem nisso, eu preciso que vocês pensem se o Espírito Santo está produzindo os frutos visíveis de santidade, segurança. Se você está inseguro, isso é muito comum. Tem bastante gente insegura, né? Eu escuto muita gente falando que está inseguro. Se você está inseguro, isso não é de Deus, insegurança não é de Deus. Daqui o selo te mostra, te dá atributos. O selo do Espírito Santo quer dizer que você é filho amado de Deus. Não quer dizer que você não vai passar pela prova, quer dizer que você vai passar pela prova seguro. Vai passar pelo fogo, não irá se queimar, vai passar pela água e não vai se afogar. Insegurança, ansiedade, depressão, pavor noturno, crise de pânico, não é de Deus, gente. Qual é a voz que tu estás ouvindo no teu coração? No teu ouvido tem sempre esse mundo, gente, esse aqui que vocês estão vendo em volta, que Deus não permite que a gente tenha olhos abertos para tudo que aparece em nossa volta. Tem anjos e tem demônios. Aos nosso redor ele guarda, os anjos nos guardam, está lá em Salmo 91, que ele guarda a gente. Ao nosso redor tem os anjos, mas ao derredor tem os espíritos imundos que estão ao derredor. Quando é que eles entram? Quando tu abre uma brecha. O mundo é natural, o mundo espiritual ele é legal. Quando você abre uma porta, e o que é uma porta? É assunto para outro dia, né? Mas o que é uma porta? É você começar a fazer coisas que desagradam o Espírito Santo, coisas que entristecem ele, vai abrindo portas, abrindo canais na sua casa. Às vezes também abre canais na sua casa, a gente pode falar isso outro dia. Mas esse mundo, amados, a gente precisa entender que a minha ansiedade, eu não tenho mais, que a ansiedade, eu entendo assim, Senhor, se eu estou atrasado, Senhor, se eu não fiz, Senhor, eu entrego tudo na mão do Senhor. Aqui, antes de eu subir para falar com vocês, eu me ajoelho, porque eu estou dentro da igreja, eu me ajoelho no altar de que o Senhor é você, Paizinho querido, que vai falar, eu sou só instrumento. É isso que eu peço para Ele, que eu nunca me envaideça de nada do que está acontecendo aqui. Então, outra coisa que eu aprendi também, e eu sei que tem alguém que vai escutar que vai fazer isso, quando vocês estiverem ansiosos, depressivos, angustiados, com esse sentimento que não é de Deus, porque as coisas de Deus são boas, isso não é de Deus, tá? Então você fala assim, Senhor, eu deixo nos pés da sua cruz toda a minha ansiedade, só isso. As pessoas mistificam muito, acham que tem que fazer altas coisas. Não, gente, tudo é muito simples. Senhor, eu entrego nos pés da sua cruz a minha ansiedade. Não quero mais isso comigo, isso não me pertence e eu sou teu, eu sou tua. Senhor, eu entrego nos pés da sua cruz toda esse pavor noturno, essa depressão. Faça isso. Quantas vezes por dia, gente? 50 vezes, 60 vezes, até que você confie nisso. Eu vou contar
Não vou contar, porque passamos nosso tempo aqui. E eu preciso falar ainda rapidão do penhor do Espírito Santo, que está no 14. Nossa, eu nem vi. Aqui fala no 14. O qual é penhor? O qual o quê? Olha só no 13. Em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa. A gente já falou, o Espírito Santo da promessa, a gente foi selado. Selado é garantido, dizendo que eu sou filho do nosso Senhor, o qual é penhor das nossas heranças, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adequada, adquirida, para o louvor da sua glória. O que quer dizer isso, né? O qual é penhor da nossa herança, até o resgate, em outra tradução, até o resgate da sua propriedade, da propriedade de quem? De Deus. Então o selo do nosso Senhor, o selo do Espírito Santo, ele é a marca, e esse selo é o penhor. E o penhor é o quê? Uma garantia. Quando você deixa penhorado uma joia, eu deixei penhorado uma joia, eu pego um dinheiro e deixo a joia em garantia. Isso que é um penhor, é uma garantia. Então, quando eu tenho o selo do Espírito, ele é o penhor do que? Ele é a garantia da nossa herança, é a garantia de que eu sou filho e que como filho eu vou receber todas as coisas do céu. Então a herança prometida aos crentes é a vida eterna, é a glorificação, é a plenitude da comunhão com Deus, isso é lá na eternidade. Mas e aqui? Qual é a minha herança? É receber os frutos do Espírito. Que eu com a minha habilidade, eu vou ter uma vida melhor, eu vou ter uma comunhão melhor com meus irmãos, eu vou ter uma vida mais tranquila, eu vou ter filhos que vão estar do meu lado porque eu vou ser um exemplo de pessoa, eu vou ter uma vida mais próspera porque eu vou saber lidar com os negócios. Então o fruto do Espírito na vida de hoje é para que eu tenha uma vida melhor hoje, e esse penhor da garantia é para que eu tenha glorificação na vida eterna, plenitude de comunhão com Deus. O Espírito Santo é a antecipação dessa herança, ele nos dá um vislumbre do que está por vir, permitindo-nos experimentar, mesmo agora, é o que eu falei, a paz, a alegria, o poder do reino de Deus. Tu vai viver tranquilo, você não vai, gente, nada mais pode te abalar. Pode cair o prédio, que não seja na sua cabeça, mas ele não vai te abalar. Por que isso, Janice? Porque você vai entender, Pai, eu entrego a minha vida. Você acordou de manhã e disse, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Pai. Faz tudo aquilo que o Senhor gostaria de fazer. Eu creio no Seu poder, eu creio que tudo aquilo que está acontecendo é por conta da Sua vontade. E aí quando eu me atraso, acontece uma coisa, para uma coisa, eu vou ficar triste? Não, eu tenho que entender, é com relação à vontade do nosso Senhor. É com relação à vontade do nosso Senhor. Então, amados, a expressão que fala ali, o qual nós estamos lendo, o pastor Ricardo entrou agora, já falei várias vezes o seu nome aqui, agora você vai ter que assistir toda a live. O qual é o penhor da nossa herança, verso 14, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que é o resgate da propriedade? Nós somos propriedade, não é isso. Nós somos a propriedade. A expressão até o resgate da propriedade aponta para o momento final da redenção, quando seremos completamente libertos do pecado, da corrupção desse mundo. Nesse dia, Deus tomará posse total da sua propriedade. Você é a propriedade de Deus, que somos nós, um povo remido para a glória, louvor da sua glória. E termina dizendo assim, em louvor da sua glória. Tudo isso, o selo, o penhor, a herança, tudo tem um propósito central, que é o propósito que nós já vimos, em louvor da sua glória, em louvor da glória do nosso Deus. Nossa salvação é uma obra do Espírito Santo em nós. Nós somos reflexos da graça. Pastor, você vai gostar de escutar essa live. Me lembrei muito do Senhor, pastor Ricardo, bom dia. Amados, o penhor do Espírito Santo nos dá segurança de esperança, dá segurança e esperança. Segurança, sabemos que nós pertencemos a Deus, esperança que nós vivemos na expectativa da herança futura, Enquanto não formos para a glória, como diz o pastor Ricardo, nós estaremos aqui colhendo os frutos do Espírito, que irá frutificar de forma natural. Palavras dele. E aí, amados, a gente termina. Eu não vou continuar porque nós estamos muito além do nosso tempo. Então, nós como terminamos o primeiro bloco de Efésios, 3 aulas para falar
de 15 versículos, e é isso mesmo, o objetivo é a gente ensinar, né, nós crescermos em conhecimento. Então o que a gente viu hoje, né? Os dons espirituais, os dons do Espírito Santo é só para quem tem o Espírito Santo. Quando é que eu tenho Espírito Santo? Quando eu creio, quando eu crer nele. Quando eu me converto, eu tenho batismo com o Espírito Santo. E aí os dons espirituais são aqueles que a gente viu lá, que nós temos em várias passagens, né? Nós temos os dons espirituais relacionados ao serviço, que é a profecia, o serviço, né? A liderança. Aqui em Efésios a gente vai falar do dom do apóstolo, da profecia, do evangelismo, a gente vai falar depois. Nós também temos os dons, né, aqui de serviço da palavra, né? Para a gente deixar... Para a gente, resumindo aqui, e os frutos é aquilo que eu vou ser, os frutos do Espírito é aquilo que eu vou ser, né? Vou frutificar o que? O amor, a alegria, a paz, paciência, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos, é quem eu sou aqui. Os frutos, a maçã, a macieira da maçã, não da laranja. Então os frutos do Espírito tem que ser frutos desse Espírito de amor do nosso Senhor Deus. Vamos orar? Ai, Senhor, como Tu é lindo. Obrigada, Jesus, querido, por mais esse dia, Pai. Obrigada por nos trazer esse conhecimento, trazer à luz isso e deixar mais claro para nós, Senhor, aquilo que é o Seu fruto, sobre o selo, Senhor. Eu quero ser selada, eu quero ser selada pelo Espírito Santo do Senhor. Eu quero, meu coração quero que exale esse cheiro, o cheiro do Espírito Santo, Pai. Porque a gente sabe, Senhor, que o Senhor não vem buscar calo no joelho, o Senhor vem buscar cheiro de coração, Pai. Sabemos que nós precisamos estar toda hora, Pai, ligados a Ti. Eu lhe peço, Senhor, tira tudo aquilo que impede estarmos mais próximo de Ti hoje, Pai. É só hoje que nós temos, a gente dá graças pelo dia de hoje, Senhor. O Senhor misericordioso o tempo todo. Obrigada, Senhor, por nos dar mais esse dia. Obrigada, Senhor, por nos trazermos esse conhecimento, para que a gente possa de verdade trazer à luz da nossa vida aquilo que queremos ser. Não faz parte do pacote daquele que tem o Espírito Santo não fazer conforme aquilo que está escrito, não ser santo. Não ser santo, precisamos ser santo, isso não é ser perfeito. Senhor, nos ajuda a ser todo dia um pouquinho mais santo, mais próximo de Ti. Te damos glória por tudo, Senhor. Abençoa cada família que está escutando, que vai escutar, que essa palavra chegue naquele que o Senhor definiu que tem que chegar. E está tudo certo, Pai, que seja sempre o Senhor, sempre o Senhor. Te damos glória, te damos graça, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter deixado o Seu Espírito Santo conosco aqui. Obrigada, Senhor. Te bendizemos, te amamos, e tudo isso eu lhe peço, lhe agradeço, sempre em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amados, até amanhã. Amanhã a gente vai começar outro bloco aqui, né, ainda em Efésios 1, vai ser tão gostoso, né, aprender isso tudo. Paulo, de verdade, ele teve uma sabedoria ímpar. Meu Deus, que sabedoria é essa? Eu fico pensando, de onde que ele tirou tudo isso, meu Deus? É o Espírito Santo de Deus, é um canal, nós temos Nós temos uma sabedoria vertical, que é a que vem do céu, que foi que Paulo atingiu para escrever essas maravilhas, e temos a vertical, a vertical e a horizontal, que é dos homens. A horizontal, que é dos homens, também é necessária. Precisamos saber as coisas desse mundo, mas estarmos ligados às coisas do céu traz toda essa clareza e a vida se torna mais fácil. Amém, amados? Até amanhã, então. A partir das 7h30, primeiro eu abro o canal aqui da rádio, né, na rádio, falo as coisas da rádio, depois eu venho falar com vocês na internet. Para quem está escutando a rádio, eu já silente os canais. Vocês que estão aí na internet, curtam nosso canal da rádio, tô começando agora, faz final de semana, então é Rádio Belém FM. Vão lá e seguem também para ajudar o nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus, amém?